Bom dia, irmãos. Deus abençoe o seu domingo e você tenha um dia muito agradável. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 2. E o 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Naquele dia, Jesus estava rodeado por uma multidão, talvez muito maior do que na multiplicação dos pães. A gente tem uma ideia, às vezes pequena, da atração que Jesus tinha naqueles dias. As pessoas vinham. Capítulo 4, verso 24 e 25 diz: E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os enfermos, acometidos de várias enfermidades, atormentados, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Aí no 25 diz: E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, a ideia que a gente tem aqui, olha, com certeza tinha muita gente. Essas regiões aqui. Jesus estava na Galiléia, às margens do mar da Galiléia. Então, você tinha um grupo grande da própria Galiléia, daquelas cidades ali. Mas de Decápolis, gente vinda de Jerusalém, da Judéia, e provavelmente da Pérea, que é da além do Jordão, tinha muita gente. E para alcançar essas vidas, aí Jesus sobe talvez um pouco no monte, e ele consegue alcançar todos aqueles que estavam ali. A gente não tinha o barulho que temos hoje, né? E num lugar descampado, o som se propaga com mais facilidade. Pois bem, então ele abre o Sermão da Montanha com esse ensino, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí a gente encontra algumas questões aqui importantes. As palavras que Jesus utilizou nesse primeiro ensino, você tem aqui o bem-aventurado. Hoje nós não usamos essa palavra quase, né? A não ser os crentes, quando está lendo a Bíblia. Mas no dia a dia você não fala, você é bem-aventurado. Mas naquela época era uma palavra muito comum. E era comum, mas não se aplicava a todas as pessoas. Por quê? Não era apenas um nome. Era um termo que tinha um grande peso. Ele significava, no grego, abençoado, ou aquele que é um recebedor do favor divino. E no hebraico, era um estado de vida plenamente agraciado pelo favor divino. Muito parecido. Então, se referindo a uma pessoa, estava dizendo que aquela pessoa era agraciada por Deus. Ou essa palavra descrevia o estado de bem-estar, uma alegria profunda que ia além das dificuldades do cotidiano. Ou você poderia colocar aqui alguns sinônimos: agraciado, grandemente abençoado, afortunado.
Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que esse termo, ele era muito utilizado para as pessoas piedosas, para o crente fiel, aquele que cria em Deus, que caminhava com Deus. O Salmo 84:5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados. Aplanados seria o quê? Um homem de coração reto. Então esse é bem-aventurado. Não é qualquer homem, não era qualquer pessoa da sociedade que era agraciado com essa expressão, com esse nome. O Salmo 146:5 diz: bem-aventurado aquele que teme a Deus, o Deus de Jacó, e o tem por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Quem é esse? É o piedoso, é o homem reto, cuja esperança está em Deus, e cuja sua força está em Deus, e ele tem Deus como seu auxílio. Ele não é qualquer um. O Salmo 32:1 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, o homem que peca, ele é bem-aventurado, mas tem aquele que peca e não conserta o seu pecado com Deus. Mas tem o justo que peca, mas conserta o seu pecado com Deus. Então, ele leva em si esse termo bem-aventurado. Aquele cuja transgressão é perdoada. Ele sabe quem é Deus, por isso que ele caminha em direção a Deus, e ele suplica o perdão a Deus. Fora o Salmo 1, 1 e 2, que vai falar sobre quem é o bem-aventurado, né? Aquele que anda com Deus, que não anda segundo os ímpios, que não se importa com as coisas dos pecadores, mas o coração dele está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, esse teme ao Senhor e, de fato, o seu coração está em Deus. Então, veja que Jesus utilizou um termo que, apesar de ser conhecido, não era um termo vulgar, era um termo que trazia um peso. Bem-aventurado, aquele que é agraciado, aquele que é coberto pela misericórdia de Deus, mas ele tem uma vida agraciada pelo favor de Deus. E logo em seguida ele usa outra palavra, ou duas palavras. Quem são os bem-aventurados? Ele diz: os pobres de espírito. Os pobres de espíritos são os humildes de espíritos. Uma pessoa ser pobre significa dizer que ela tem uma vida financeira talvez não muito favorecida, mas ela consegue viver. Então ela está abaixo financeiramente de outros. A questão aqui é que o termo, ele tem um sentido. Então Jesus usou: bem-aventurado os pobres de espírito. Tem a palavra pobre, mas também tem de espírito. Ou essa palavra, ela pode significar humilde. Os humildes de espírito. Qual o significado dessa palavra? Encolher-se, agachar-se, ou estar discretamente na frente de alguém. Aí, quando Jesus, por isso que ela é traduzida também por humildes. Humilde é aquela pessoa que não é exaltada, ela não está no alto, ela está abaixo. E aí faz muita diferença. O mestre dos mestres, o Senhor Jesus, ele sabia ensinar e corrigir ao mesmo tempo. Vocês ouviram que eu li no capítulo 4, que havia uma multidão de todas as partes. Então, aquele cenário você tinha Jesus, tinha uma multidão. Mas dentro da multidão, você tinha os fariseus e os escribas. Aqueles que sempre estavam onde Jesus estava e tinham uma postura bem diferente daquilo que Deus queria, embora fossem os religiosos da sua época. Esses homens,
eles tinham uma postura de arrogância mesmo, espiritual. Eles chamavam o judeu comum, que não era nem escriba, nem fariseu, nem saduceu, nem sacerdote, de ralé, de uma classe inferior, e às vezes até de miseráveis. Então, vamos construir a mentalidade de um fariseu. Ele estava acima de todos que estavam ali. Eles eram os ricos do conhecimento. Então, era uma classe superior. Havia esse sentimento. E a gente sabe que uma questão ideológica ou que é ensinada em um determinado local, isso vai passando. Então, os que estudavam também saíam com essa mentalidade de superioridade, de ser melhor do que o outro, de estar numa condição muito elevada. Agora você entende porque o Senhor Jesus utilizou felizes os humildes de espírito. Quem é o humilde? É aquele que se agacha, que se encolhe. Ele é aquele que não se coloca numa posição superior aos outros. Até pode se colocar numa posição inferior, embora dentro dele não esteja. Então, se a gente for pensar, o humilde, quem é o humilde? O humilde é aquele que ele reconhece a sua condição de limitação, de fragilidade como ser humano, diante de Deus e diante dos homens. Mas a gente tem aqui o oposto, que é o arrogante, que é o soberbo. Isso foi tratado na quinta-feira pelo nosso irmão Nathaniel, nos homens, na reunião dos homens, a questão de arrogância. O humilde, ele é consciente da sua condição. Ele pode ser até um homem sábio, mas ele não demonstra isso. E a gente vê que os fariseus, eles eram peritos em demonstrar o que realmente eles não eram e não tinham, mas demonstravam. Não viam a sua miséria espiritual, não viam que, de fato, não eram bem-aventurados. A palavra humilde, ela tem esse significado de rente à terra, no chão, de agachar-se, de encolher-se. E, de fato, o humilde era aquele que se agachava diante do mestre. Não poderia ser diferente. Lembre-se que Jesus está ensinando e aquela multidão está onde? Sentada na relva, ouvindo. Agora, eu duvido muito que os fariseus ou escribas, aqueles que estavam ali, que questionavam sempre Jesus, estivessem sentados. Por quê? Sentar-se é o quê? Agachar-se. E quando se agacha, você se sujeita àquele que ensina. Você, literalmente, eles estariam dizendo que, e reconhecendo que Jesus era o mestre dos mestres. Mas aquela turma a gente sabe que tinha um coração muito endurecido, soberbo, arrogante. Então eu tenho minhas dúvidas se de fato eles estariam sentados com o que eles chamavam de plebe, com os simples, por causa da arrogância que estava no coração. Então o ensino de Jesus ali era preciso. Jesus ele estava ensinando o povo, que Jesus tinha em muita consideração, coisa que os fariseus não tinham, mas ele bateu com o pé na porta dos religiosos e deixou bem claro uma coisa: a coisa não é bem como vocês pensam. O Sermão do Monte, o maior ensino bíblico e mais longo, é aberto com essa expressão:
Felizes são os humildes de espírito, aqueles que são simples, aqueles que sabem se agachar diante da verdade, do Rei dos Reis, aqueles que sabem reconhecer quem é o próprio Senhor Jesus Cristo, aqueles que sabem a sua condição. Eles são bem-aventurados, são felizes, esses pobres de espíritos. Então, a gente entende que Jesus encurralou uma classe que estava ali no meio daqueles que estavam ouvindo o seu discurso. Por outro lado, ele estava ensinando como o homem deveria se comportar, como um servo de Deus deve viver, o que ele deve ter no seu coração. E se teve, ele deve se livrar da arrogância. Porque o homem, quando se converte, ele vem do mundão. Então, ele pode trazer algumas rebarbas. Mas no reino de Deus, isso tem que ser cortado, isso tem que ser podado. Jesus estava dizendo, aquele que entra no meu reino, ele precisa ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Mas uma coisa que não admito, era isso que Jesus estava dizendo, era arrogância, soberba, o ser maior do que o outro, ou pensar ser. De fato, os fariseus, eles não eram. Mas eles, se a gente tivesse reunido aqui e aparecesse um fariseu, você ia ver uma coisa estranha, muito estranha. Então, Jesus, ele expôs isso em Mateus 23, 5, 6, 7, 12. Veja só, ele falando sobre os fariseus. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Bom, eles tinham uma roupa diferente, mas eles chamavam a atenção com franjas e com os filactérios, muito maiores do que deveriam ser. Isso tinha qual finalidade? Chamar a atenção das pessoas, serem vistos. E no 6 ele disse, eles gostam do lugar de honra, nos assentos, nos banquetes. Eles buscam serem mais importantes nas sinagogas. No 7 ele diz, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres, eles gostavam disso. De serem saudados, de serem chamados de mestres, né? Aí no 12, Jesus diz, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Justamente aquilo que Jesus começou e introduziu no Sermão do Monte. Aquele que se exalta será humilhado. Então, aquele que quer ser grande, seja o menor, disse o Senhor Jesus. Mas aquele que se humilha, aquele que se agacha, esse será exaltado. Então, essa expressão aqui ela é muito interessante. A humildade no coração dos servos de Deus. O camarada pode ser professor, doutor, sei lá o quê, da maior universidade do Brasil, mas ele precisa ser simples, ele precisa ser humilde. Pode ser o desembargador, juiz, o que ele for, ele precisa ser humilde, simples. E se ele for um médico, se ele for qualquer profissional liberal, precisa ser simples e humilde. Nada temos e nada levamos. E talvez isso a gente perceba a nossa condição humana em Davi. 1 Crônicas 29, 14, Davi fez uma declaração muito interessante. Ele disse, mas quem sou eu? Ele era o rei. E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Isso foi para a construção do templo. Tudo vem de ti e nós apenas demos o que vem das tuas mãos. Você entendeu o que Davi falou aqui?
ele reconheceu que ele não tem nada, tudo vem de Deus. Ele era rei, mas por que ele era rei? Porque Deus o colocou como rei. E ele tinha riquezas. E de onde veio a riqueza? Ele trabalhou para aquilo? Não, Deus deu. Alguém pode até trabalhar e ser uma pessoa muito rica, mas se ele for humilde, ele vai entender que tudo veio de Deus, como Davi diz aqui, olha, tudo vem de ti. E o que eles estavam fazendo naquela época, o povo e o rei, preparando o material para a construção do templo, ele diz, e declara e diz, nós apenas estamos dando o que recebemos das tuas mãos. Quer dizer, ele estava dizendo que ele não tinha nada nessa terra, por isso que nada temos e nada levamos. Nós simplesmente administramos aquilo que Deus nos concede, e essa deve ser a visão. Nós somos administradores de Deus. Mas eu quero falar aqui algumas características do humilde de espírito. Desse que tem a capacidade de se agachar, de se encolher. Eu acho que essa palavra é mais pesada do que humilde. Humilde. Quem é humilde? É aquele que tem um semblante assim? É aquele que anda bem quietinho? Não. Então, essa palavra ela choca mais. O agachar, aquele que tem a capacidade de se agachar. Não é só sentar. Então, é uma pessoa que conhece a sua condição diante de Deus, humilde de espírito, e até diante dos homens. Algumas características. Ele não se escora em sua própria força, mas na graça divina. Ele está escorado na graça divina. Ele se despoja do orgulho, da vaidade, da soberba e da autossuficiência, coisa que aqueles homens lá, que estavam no discurso, observando, eles não faziam, mas tiveram a chance de fazer. Ele sabe da sua dependência da graça de Deus. Ele é alguém que conhece e que entende que não tem méritos próprios, tudo vem de Deus, como Davi falou em 1 Crônicas 29. Mas aí a história também mostra que a gente a gente tem conhecimento disso, de que alguns homens, eles assumiram essa postura. Por exemplo, Nicodemos era um fariseu. Ele poderia ter a mesma postura daqueles que estavam sempre onde Jesus estava, tendo essa postura. Mas ele teve uma postura diferente. Ele procura Jesus à noite. E quando ele procurou a Jesus, ele queria ouvir do mestre. E ali é um ato de quê? De se curvar diante de Jesus, porque ele ouviu, porque ele se encolheu, e ele estava dizendo que Jesus era, de fato, quem o povo já dizia que ele era. Nicodemos, ele tem aquele diálogo lá com Jesus, e na morte de Jesus, ele está lá com José de Arimateia para pedir o corpo de Jesus. Ele se tornou um discípulo. Mas veja, jamais alguém pode ser um discípulo de Cristo se não se encolher, se não se agachar, se não for humilde. Veja que o sermão Jesus estava dizendo absolutamente isso. E Paulo, o que dizer de Paulo, do grande mestre, do grande professor, daquele primeiro século, aquele homem que tinha um conhecimento extraordinário das Escrituras, mas tinha um coração de fariseu. Mas quando ele encontrou Jesus, então Jesus destruiu toda essa estrutura que ele tinha adquirido durante anos. Então, quando a gente olha para Paulo, a gente pode ver que Deus pode tirar soberba, orgulho, vaidade, tudo aquilo que pode entulhar um coração e fazer com que esse, em vez de ser um bem-aventurado, seja um desventurado. A gente sabe que Paulo ele teve um contato decisivo e tudo mudou na vida dele. É tanto que ele disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro.
E ele, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, 15, ele disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora pense aí, no grande mestre, no grande professor, no grande missionário, o grande apóstolo, se intitulando o principal dos pecadores. O homem era soberbo ou era humilde? O arrogante, não, jamais ele reconhece o seu erro, nunca. Mas o humilde, ele sabe reconhecer. Vou falar uma coisa aqui. Um dia, eu fiz um exame de vista em algum lugar. E aí deu tantos graus. E aí a Isis foi fazer algum outro exame em algum outro lugar. E eu fui com ela, eu disse, eu vou tirar dúvida, vou fazer um outro exame. E aí eu fiz, e deu diferente do outro, deu mais alto. E o primeiro que me fez o exame, ele disse assim, olha, depois você procura um especialista para ver se está tudo bem com o teu olho, que eu estou vendo um negócio aqui, e precisa fazer um check-up aí mais aprofundado. Eu aproveitei a saída, eu fiz o exame e depois a Isis teve que retornar e eu retornei para aquela cidade, um lugar muito top. E aí, eu já estava com óculos. E quando eu cheguei lá, eu falei, doutor, primeira coisa que eu fiz, você tem que ser prudente, o prudente ele tem que se antecipar. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi o seguinte, você precisa de uma carta na manga. Não sei se essa expressão está boa, mas você entende o que é. Eu perguntei para ele, quando a gente faz um exame de vista e a gente tem um óculos de acordo com aquele exame, a gente enxerga logo de vez, de cara, a gente começa a enxergar bem ou a gente tem que se acostumar com as lentes? Entenda essa pergunta. Ele disse, mas é claro, para isso você fez o exame, a lente é correção imediata. Ele era meio, sabe? Você vai entender. Aí eu disse, tá bem. Eu fui no médico e falei para ele. E ele me pediu para observar se tinha glaucoma ou alguma coisa aí. Ele tinha toda a aparelhagem, ele colocou em mim e disse, teu olho está limpo. O meu colega não sabe de nada. Você entende? Foi isso que ele falou. Aí eu disse assim, bom, eu tenho que defender, porque aquele médico eu conheço. E ele não disse que eu tinha, ele pediu para eu averiguar. Eu falei, não, ele não disse que tinha. Ele pediu para eu procurar um especialista e averiguar se não tinha alguma coisa, porque ele estava fazendo ali só o exame de vista. Aí ele repetiu. Ele fazia assim, ó, sabe nada. E aí, eu disse, mas aí tem outra coisa. Eu não estou enxergando bem com esse óculos. Agora, o óculos eu fiz com o exame feito por ele. Entendeu? Era ele que tinha feito o exame, porque eu achei que o dele seria mais preciso do que o outro. E depois eu vi que não. E aí ele pegou, examinou para lá, para cá, e disse, não tem problema na lente. Senta aqui. Aí eu sentei na máquina, ele colocou, e disse, não, está igual o óculos, você vai ter que aprender a enxergar com esse óculos. Mas você sabe qual foi a primeira pergunta que eu fiz para ele? Você lembra, né? Aquela pergunta deu um checkmate. Eu fiquei calado. Sabe por quê? Porque o homem, provavelmente ele tinha o conhecimento, mas era arrogante. E eu senti isso, porque depois ele pegou meu óculos, foi lá fora, pediu alguém para examinar, e na frente das pessoas, eu estava lá dentro, mas eu ouvi, né? É porque o meu paciente aqui está dizendo que não está enxergando com óculos, e o óculos está bom, então o problema não está no óculos. É para se justificar. Você viu que a pessoa arrogante, ela tem dificuldade de reconhecer o erro.
ela sempre vai transferir para o outro, ela nunca vai assumir. Mas não era crente, o crente é diferente. O crente, se ele veio com arrogância, ele tem que perder. Se veio com a soberba, Deus vai limpar isso do coração dele, ele tem que entender que tem que se conhecer a si mesmo. Então, graças a Deus que o Paulinho aí corrigiu, tirou a questão. Como? Eu tinha duas receitas. Uma que tinha um grau e a outra que o grau veio maior e que agora o especialista falou que eu tenho que me adaptar ao grau. E eu falei com o Paulinho lá na ótica. Disse, Paulinho, como é que a gente faz aí? Paulinho, esperto, camarada experiente, tinha umas lentes lá guardadas. Disse, espera aí, pastor, vamos fazer o teste aqui, quem é quem? Umas lentes com grau. E ele colocou, vou começar pelo... Porque o outro eu já tinha. Vou começar pelo... O outro lá que deu o grau menor. Olha, quando ele colocou, perfeito. Paulinho resolveu meu problema. Quem é que estava certo? O outro. O grande especialista estava errado e não admitiu. Então, essa questão aqui, ó, orgulho. A gente errou, tem que se agachar. Essa é humildade. Eu errei, você errou. Peça perdão. Alguém feriu, alguém machucou. Peça perdão. Era isso que Jesus estava dizendo, tentando tirar o bloqueio do coração daqueles fariseus. A arrogância, ela só perde o arrogante. Ele vai perder tudo. Ele vai perder até os amigos que estão perto. Agora, se a gente tiver a capacidade de reconhecer erros, aí nesse caso eu errei, porque eu não confiei bem no primeiro exame, né? E fui buscar um outro. Por outro lado é um erro, e por outro lado pode talvez não ser, porque quando um médico te dá um parecer, às vezes é bom você buscar em outro também, né? Para ver se está certo com relação à saúde, e geralmente se faz isso. Mas aquele que se agacha, ele reconhece a sua condição de humano e de pecador, foi o que Paulo fez. E Paulo, quando ele fez essa declaração que sou o principal dos pecadores, ele estava reconhecendo a sua dependência, a sua condição humana, e, de fato, ele estava se agachando no pé da letra da palavra, reconhecendo a fraqueza e a sua debilidade espiritual, coisa que muitos ouviram e saíram daquele discurso aqui, do Sermão do Monte, do mesmo jeito. E alguém disse na história que o homem deveria conhecer-se a si mesmo. E um filósofo espanhol chamado Baltasar Gracián, ele disse que nós somos o que sabemos. Nós somos o que sabemos. Então, Paulo, ele sabia quem ele era. E ele sabia como se comportar diante da igreja e da sociedade. E o homem que não sabe, então ele vai se comportar como ele pensa que deve se comportar ou como ele pensa que ele é. Provérbios 16, 18 e 19 diz: a soberba ela precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O soberbo ele nunca fica de pé, ele sempre vai cair. E o altivo de espírito, olha, veja aqui está falando, altivo de espírito, esse camarada ele cai. Melhor é ser humilde de espírito. Olha lá, 1000 anos antes de Jesus, o autor de Provérbios 16, ele já colocou, melhor é o humilde de espírito para com as pessoas simples do que aquele que reparte o despojo com os soberbos. É melhor ser simples, de espírito. Portanto, o humilde é aquele que sabe discernir quem ele é. Ele precisa conhecer quem ele é. A multidão que estava escutando Jesus sabia quem ela era. Agora, os fariseus,
eles não sabiam quem eles eram. Eles camuflavam o que de fato eles eram. E criavam uma blindagem para que a verdade não entrasse em seu coração. Jesus estava falando explicitamente ali, e diretamente. Mas muitos não aceitaram. E muitos levaram Jesus à crucificação. Estavam lá, naqueles que... Então, Jesus estava dizendo, o homem precisa agachar-se diante de Deus. E com relação ao seu próximo, não querer ser maior do que o seu próximo. O homem não precisa de glórias humanas, de títulos. Ele pode até ter, mas não se escorar em seus títulos diante das outras pessoas. Ele precisa se esvaziar de si mesmo para que Deus encha do que é dele, como disse alguém na história. Precisa se esvaziar daquilo que é carnal, para que Deus possa encher do que é espiritual. E aí ele vai usufruir, quero fechar agora. Você lembra que Jesus falou, bem-aventurados os humildes de espírito. Ele é feliz, mas ele é humilde, simples. Porque deles é o reino de Deus. Aí entra a promessa. As portas do reino de Deus estão abertas para esses que Jesus desenhou e pintou, os humildes de espíritos. Ele disse, por isso que ele introduz aqui, é a abertura do sermão. A porta do reino está aberta para esses. Então ele estava dizendo que há uma promessa para aqueles que sabem se agachar, aqueles que buscam a humildade diante de Deus e dos homens. Que Deus abençoe a sua vida.